Olá, boa noite. Vamos aguardar aqui o Dr. Sérgio se conectar. Tivemos um probleminha, tive que mudar aqui de lugar da sala onde eu estava. Queimou a luz, aí ficou parecendo um bordel, ficou piscando. Vamos aguardar o pessoal entrando aqui. Borges, obrigado pela audiência. Kate, obrigado. Tamires, Rose. Vamos aguardar o Dr. Sérgio entrar. Nós tive um probleminha técnico aqui, como eu falei há pouco. A, a luz onde eu estava fazendo aqui onde eu estava, ela acabou, o Dr. Sérgio acabou de entrar aqui. Boa noite, Kate, obrigado pela audiência de sempre. E ficou parecendo, boa noite, doutora Tamires também. Ficou parecendo um bordel, mas ficou piscando, 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 coisa de louco, viu? E hoje é um tema muito importante. Vamos aguardar o Dr. Sérgio mandar a solicitação dele aqui para entrar ao vivo. Acabou de caminhar, a gente vai iniciar a nossa live. Vamos ver aqui. Manu, minha amiga, obrigado pela audiência. Aguardando o Dr. Sérgio ingressar ao vivo. Vamos lá. Doutor Sérgio, tudo bom, meu Boa amigo? noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Como é que Boa vai? noite, doutor Sérgio. Boa noite. Agora Tudo sim, bom? agora sim. Ô, maravilha, melhor agora, doutor. Eu que agradeço aí. Maravilha, desculpa. Eu peço desculpa, a doutora Tatiane Pastorelli, juíza do trabalho, está nos acompanhando aqui. Um beijão, doutor. Nós fizemos uma live com ela recentemente. Bombou aí sobre as audiências online, né, por videoconferência. Bom, pessoal, boa noite aí, quem está nos acompanhando. Doutor Sérgio, delegado aqui na nossa comarca, delegado de polícia. Além de tudo, o doutor Sérgio é professor de história, né, doutor? Quer dizer, além de tudo, de Sou ser formado em História delegado, também. ter suas especializações em Direito e Processo Penal, além de tudo, é professor de História. E o doutor Sérgio nos ajuda bastante aqui na nossa comarca, principalmente indo na OAB Vai à Escola, pessoal. Ele nos acompanha sempre, na OAB Vai à Escola, para tratar muitas dessas questões aí de crimes cibernéticos, dessas partes que envolvam o ambiente virtual, e não só isso também, com relação a drogas, enfim, o doutor Sérgio é um grande amigo da OAB e da comunidade, viu, pessoal? Então, eu gostaria aqui de agradecer Vossa Excelência por ter aceito o nosso tema tão importante, que deu uma travadinha aqui, pessoal. Foi isso? Vamos lá. Doutor, o senhor está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô conseguindo ouvir. Ah, Tá falhando um pouquinho, mas eu tô ouvindo, viu? tá. Então, gostaria de agradecer a presença do senhor, né? E para tratar de um aceito aqui, né? Fazer essa live. O senhor está conseguindo nos ouvir, doutor Sérgio? Pessoal, a Eu tô conexão ouvindo estava sim, meu piscando. amigo. Tô O senhor ouvindo está sim, Felipe. ouvindo? A Doutor conexão. Felipe. Tá bom. Eu estou ouvindo. Tá tudo ok aí, pessoal? Tá conseguindo ouvir? Conseguiu, pessoal? Doutor Sérgio? Eu tô ouvindo. Eu estou Agora ouvindo. beleza. Ah, então tá bom. Acho que Estou te deu uma vendo e queda aqui de ouvindo. conexão. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela participação das pessoas aqui qualificadas que estão nos assistindo. E estava explicando, doutor Sérgio, que o senhor nos auxilia sempre aqui na OAB Vai à Escola. Não sei se o senhor conseguiu acompanhar isso. Nos auxilia bastante na OAB Vai à Escola, com os adolescentes, além de ser um excelente e um competente delegado. E é professor de história, como eu estou repetindo. Então, pessoal, para tratar de um tema extremamente importante nos dias de hoje, que é essa questão dos crimes contra a honra no ambiente virtual, e com uma canja no final, ele vai tratar de um tema extremamente importante também para os pais, e para os pais que têm filhos pequenos, ou pessoas que têm sobrinhos, enfim. Doutor Sérgio, boa noite, vou passar a bola para o senhor, e já vou emendar. Aqui é o seguinte, se o senhor já puder já iniciar falando com a gente, ó, gente, não repara não que tô no quarto da minha filha aqui, tem coisa rosa. Evandro Paterna, meu cunhado, um beijão. Rogério, obrigado. Se o senhor puder nos tratar dessa questão que envolva a tecnologia, a globalização, o senhor pode, após as suas considerações iniciais, falar um pouquinho para nós. Muito obrigado, a palavra é de Vossa Excelência, meu amigo. Muito obrigado, doutor Felipe Bastos. É um prazer e uma honra estar aqui batendo papo com você, com todas as pessoas que estão acompanhando aí o nosso bate-papo. A intenção mesmo é levar informações para as pessoas, né? A prevenção é o melhor caminho que tem. Agradeço as palavras honrosas.
Sempre estou à disposição da OAB de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra. Também militei como advogado por 10 anos, sei das dificuldades e sei que do projeto OAB vai às escolas da importância. Até agora eu gostaria de deixar aqui um grande abraço para o doutor Jean, que é nosso parceiro, que ajuda muito nessa parceria das palestras. Então, sem mais delongas, o que é a importância da internet? Vou começar a falar um pouquinho dessa internet, da globalização, né? Uma rápida introdução. A internet é muito importante para nós todos, né? Ela foi uma ferramenta que trouxe transformações no mundo inteiro, tanto na área da educação, área da saúde. Hoje nós temos o home office, né? Que é aquele trabalho remoto. Houve aproximação de todos os países, diminuíram as fronteiras, então ela é muito importante. Ela veio para o Brasil em 1988. Contudo, essa parte comercial dela, essa utilidade comercial dela, foi só a partir de 1994, com a Embratel, aquele sistema de discado, né, que você tinha que discar e caía mais do que você utilizava a internet. Então, o que acontece? Essa é uma ferramenta nova, né? Uma ferramenta de trabalho, principalmente. Mas o que acontece? Ela sempre, toda vez que você tem uma inovação, ela vem com aqueles efeitos colaterais. Esse ambiente virtual começou a ser utilizado o quê? Para práticas de crime. Então, as pessoas, né, é uma ferramenta importantíssima, a internet, esses meios de comunicação, mas começou a ser utilizado para práticas de crime. O nosso Código Penal, ele é um código de 1940, o Decreto 2.848 é de 1940. Então, lógico, o legislador, naquela época que foi feita essas leis, os parlamentares não tinham como quê? Elaborar leis para o futuro, não tinha como prever que ia acontecer essa inovação no nosso dia a dia, essa inovação legislativa, esses novos crimes virtuais. Então, ele vem sofrendo, né, de forma paulatina, essa atualização. Por isso que é muito importante na escolha de parlamentares, pessoas que realmente conheçam as necessidades da sociedade, essas novas características nocivas, para que ocorra o quê? Novas leis que possam proteger a nossa sociedade e a nossa população. Tá me ouvindo, doutor? Tô ouvindo. Tinha dado uma caidinha aí no áudio. É, Você conseguiu é, ouvir? então, doutor, a gente emendando aqui a situação. O pessoal que é leigo aqui, que está Verdade. nos assistindo, diga uma coisa aqui para nós, doutor. Mais ou menos aqui o conceito, nós operadores do direito, nós vamos no curso aqui da nossa vida perdendo um pouco a noção do conceito do crime. Como é que funciona o crime, os mecanismos, né? Então, assim, ó, doutrinariamente, o que é um crime? O crime é formado por 3 elementos, né? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Alguns doutrinadores falam que a culpabilidade, essa culpa, é um pressuposto para a aplicação da pena, mas a maioria entende que são esses 3 elementos. E o que é essa tipicidade? Isso é importante porque traz segurança jurídica para as pessoas. Essa tipicidade que eles falam, o que é? Não, mas é aquela conduta humana que está numa lei definida como crime. Então, isso traz segurança, lógico. Você pratica certas condutas hoje em sociedade, isso só vai ser punido se o quê? Se houver uma lei anterior, né? Se houver Entendi. uma lei anterior que preveja essa forma de punição. Então, é que traz segurança para as pessoas. Eu falo até nas palestras, grosso modo, a pessoa entender, né? O exemplo fixa mais as informações. A Entendi. pessoa sempre leva o celular para a escola. Pode levar o celular durante a aula. A partir de hoje, lá, grosso modo, a partir de hoje surgiu uma lei que fala, olha, quem for pego com o celular na escola durante a aula será punido, que passa a ser um crime. Então, quem praticou essa conduta anteriormente não era crime. Quem passar a praticar esse ato após a vigência dessa lei estará cometendo um crime, só para você entender. Então, esses princípios são muito importantes, né? Não há crime seria anterior que fira, nem pena sem prévia combinação legal. Isso é segurança jurídica, o princípio da anterioridade e da legalidade. Exatamente. É isso que a gente até aprende lá
nos conceitos em que nós estudamos lá na iniciação de direito penal, que são a anterioridade, né, da inexistência de crime sem pena e de pena sem crime. Enfim, doutor, é muito interessante, isso é importante, pessoal, para vocês entenderem, né, da questão do crime, até para a gente poder adentrar nos aspectos que o doutor vai explicar para nós aqui. Até como ele bem disse, até quando ele fez a tomada nas suas redes sociais, que a ideia aqui é um caráter pedagógico, né, para as pessoas entenderem um pouquinho e até se enturmarem no ambiente penal. Doutor, é muito comum até advogado, não vou dizer jurista, mas advogado, as pessoas do público confundir os crimes contra a honra. Olha, o cara chama de FDP e confunde com calúnia. E a calúnia confunde com injúria. O senhor pode explicar para nós quais são os crimes que tem contra a honra? E se o senhor puder explicar assim para a gente, de uma forma breve, os elementos de cada um e o que caracteriza cada um? Tá bom. Então, até voltando um pouquinho ao assunto anterior, isso é importante porque muitas pessoas vão na delegacia de polícia com algum caso e você recebe uma orientação que aquilo é um ilícito, mas é um ilícito civil e não um ilícito penal. Então, nós só conseguimos registrar boletins de ocorrência criminais se houver uma lei anterior. Se não tiver lei, não tem como registrar. Aí tem que procurar o cível. Agora, voltando à sua pergunta, né, só foi um complemento, os crimes contra a honra, né? Está previsto lá no artigo 138 até o 140 do Código Penal, do nosso decreto-lei. O que acontece? Calúnia, difamação e injúria são os três principais. O que é a calúnia? É a imputação falsamente de um crime. Quando você acusa alguém de um crime que ele não cometeu ou não é o autor daquele fato. Então, é sempre acusação falsa de um crime. A difamação, você também imputa um fato à pessoa. Você acusa a pessoa de um fato. Mas é um fato que ofende a sua reputação. Ela é diferente, não precisa ser crime. Então, quer dizer, eu posso falar algo mal de uma pessoa? Não, não posso falar. Mesmo que seja verdadeira. Na ação do crime, a lei não fala nada. Basta você ofender aquela honra objetiva. A calúnia e a difamação tem as características, é a honra objetiva. O que é essa honra objetiva? É a reputação da pessoa, é o meio social, como é que ela é vista, tá bom? Então, quando essa honra objetiva é ofendida, quando terceiros têm notícias que essa pessoa está propalando ou divulgando ou mesmo acusando essa pessoa, esse crime estará consumado. Agora, já a injúria não. A injúria é mais sutil, quer dizer, ela é aquilo que a pessoa pensa de si própria. Então, aquele conceito que ela tem de beleza, de inteligência, é aquilo que ela pensa. Então, quando ela é ofendida, quando ela é xingada, aí está cometendo o quê? Uma injúria. Essas são as principais características de cada um, né? A honra subjetiva, a injúria, e calúnia e difamação, a honra objetiva. Entendi. Muito perfeita a explicação, de forma didática, né? Para que possamos entender. Doutor, é possível, por exemplo, eu xingar uma pessoa ou imputar um fato dela criminoso, você é ladrão, ou até, você é um vagabundo, enfim, um desses três delitos, e eventualmente eu pedir desculpa, me retratar, eu preciso que a pessoa faça anuência, não é? Como é que funciona? Então, a calúnia e a difamação, dependendo do caso, até admite algumas formas de retratação. Né? Por quê? Porque é uma ofensa que vai para a sociedade. Então, se você se retratar cabalmente, dependendo do caso, tem até isenção de pena. Agora, antes da sentença. Agora, a injúria não. Como é algo íntimo, não tem o direito de retratação. Não cabe esse tipo de instituto jurídico para pessoas, vamos dizer assim, se desculpar. Entendi. Ô, doutor, vou fazer uma pergunta aqui, antes da gente entrar na questão digital, enfim. E, por exemplo, eu falo que fulano é vagabundo. Desculpa, que fulano é bandido. É bandido e tal. E se eventualmente ele eu cometi esse crime, não tem aquela questão da exceção lá da verdade? O senhor lembra desses? Puder dar um toque para nós sobre isso? Ou, enfim, eu falo, o cara é bandido. O cara é bandido, o cara é traficante, e no fim ele é mesmo. Aí eu estaria isento dessa pena? Não teria cometido um crime? Ou cometeria não, mesmo assim? Cometeu da mesma forma, porque é uma injúria. Existe sim a exceção da verdade, mas a exceção da verdade geralmente é aquelas questões que envolvem funcionalismo público. Por quê? Todo crime contra a honra, você envolve o quê? Direito disponível, direito particular.
Agora, quando a Ah, exceção da entendi. verdade ela é aplicada, é aquela assim, no caso de um funcionário público, ele é acusado de alguma coisa. Então, a administração pública, ela tem interesse, sim, em que se apure aquilo. Então, ela admite, em alguns casos, que seja apurada essa verdade. Mas são exceções. Doutor Sérgio, o senhor está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Deu uma caída. Ah, Quando o eu senhor. comecei a... Eu que. O senhor está. Não sei, hoje está terrível. Eu não sei o que fazer com essa internet aqui. Doutor, e com relação à parte eleitoral, também existe? Há uma diferença? É igual? É aplicado o mesmo código? Há uma modificação legal? Com relação à questão eleitoral, de eu começar a xingar o político, ou acusar ele de uma coisa, ou difamar ele, há um tratamento diferenciado? Mandar um abraço para o doutor João Paulo, presidente da OAB São Caetano do Sul, está nos assistindo. Um abraço, viu? Um abraço, doutor João Paulo. Seja bem-vindo. Então, realmente, o que acontece? Esse período eleitoral, existe o quê? O Código Eleitoral, tá bom? Então, o Código Eleitoral, durante esse período eleitoral, esse período que vai ter campanha eleitoral a partir de 16 de agosto, existem os mesmos delitos, tá bom? Existe o crime de calúnia, existe o crime de difamação e existe o crime de injúria. Os mesmos tipos penais, as mesmas formas, os dois primeiros atingem a honra objetiva, a reputação da pessoa, o último, a honra subjetiva, da mesma forma. A única coisa é que existem o quê? Elementos normativos que distinguem um pouco. Que eles falam que tem que ser no caso de propaganda, durante a propaganda eleitoral, ou para fins de propaganda. Entendeu? Que seria aquela propaganda Entendi. indireta, que a pessoa tenta oferir votos, mas de forma indireta. Não aquela Entendi. propaganda explícita. Então, tem esses dois elementos. Primeira coisa, período de campanha eleitoral, né? No nosso caso aqui, nós vamos ter eleição, as eleições dia 4 de outubro, começa esse período a partir de 16 de agosto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Esse elemento, ou Perfeito. de propaganda, ou para fins de propaganda, que é uma propaganda indireta. Mas os crimes são os Entendi. mesmos, né? São os mesmos das mesmas Perfeito, formas. perfeito. Só tem um tratamento um pouco, talvez. Um pouquinho do tratamento, né? De processiona assim. Vamos voltar para o código. Isso. Aí o que acontece? Como é que se apura esses delitos, tá bom? Como é que é a ação? Os crimes contra a honra do Código Penal, aqueles comuns, primeira coisa, ele é um direito, é o que ele está defendendo, direito privado, é o direito particular, é o direito da pessoa, tá bom? Segundo, Perfeito. a pessoa vai ter um prazo para entrar com a queixa-crime. Essa queixa-crime, ela vai ter que contratar um advogado, tá bom? Ou um defensor público, no caso, defensoria pública, se ela não tiver recursos, se ela for um vulnerável hipossuficiente. E do período de 6 meses, a partir do momento que eu sei quem é o autor daquele fato, quem é o autor daquele crime contra a honra, vai ter que se aforar essa ação em juízo. Então, é um prazo decadencial, ele não interrompe, ele não suspende, ele é fato. É quem foi o autor do fato. Se ela não ingressar com essa queixa-crime em juízo, por causa de extinção da punibilidade. É um direito disponível, porque é algo particular, entendeu? Agora, o que acontece? Entendi, doutor. Os crimes contra a honra do direito eleitoral já modificam a ação pública incondicionada. O que quer dizer? A partir do momento que a pessoa registra o boletim de ocorrência na delegacia, automaticamente isso vai virar um inquérito policial, independente da vontade dessa pessoa, tá bom? E vai virar Certo. depois, para o Ministério Público achar que tem elementos para realmente denunciar essa pessoa, vai ser feito procedimento no fórum. É o Ministério Público que vai denunciar. Por quê? Entendi. Quando você tem uma ofensa na esfera eleitoral, você ofende primeiro a pessoa, né? A pessoa que está sendo ofendida, mas ofende o quê? As instituições políticas do Estado Democrático de Direito. Então é uma ofensa dupla. Além do que, você tem o quê? Aquele interesse público que está por trás para a apuração. É por isso que tem esse procedimento diferente. Aí você pode perguntar, mas então em quanto tempo eu posso entrar? Não tem esperado 6 meses. Mas você pode ingressar com a ação
até o quê? O período de prescrição do artigo 109 lá do Código Penal. Então, é um prazo mais dilatado. Entendi. Doutor, uma pergunta aí para o senhor. Nosso senhor explicou da questão eleitoral, enfim. E aqueles crimes com práticas discriminatórias, referente à raça, assim, a cor, religião, opção sexual, tem um tratamento igual ou é diferenciado no que tange, por exemplo, essa questão da ação penal? O doutor explicou para quem não é da área. Quem, na relação aí dos crimes contra a honra, ele tem que contratar um advogado, e a ação própria é uma queixa-crime, que é um processo diferenciado, não é uma denúncia feita pelo Ministério Público, como vocês estão acostumados a ver aí na televisão, né, doutor? Sempre estão falando, o Ministério Público ofereceu denúncia. Oferecimento de denúncia é o início da ação penal. Na verdade, acho que ele só se inicia, né, doutor, pela doutrina, acho que quando é recebida a denúncia, né? Mas, de qualquer sorte, a diferença, doutor, com relação... Eu não sou da área aqui, então eu estou dando espetáculo, né? A minha área é trabalhista, é brigar com empresa, é brigar com o INSS, é ficar resolvendo as bombas das empresas aí também que eu trabalho. Mas tem diferença, doutor, com relação às questões discriminatórias? É igual? O cara tem que contratar advogado também ou não? Então, essa que eu falei, a regra realmente é ação privada, né? A queixa-crime. Essa daí é uma exceção, porque chama-se injúria qualificada, é uma injúria discriminatória. Essa injúria está lá no Código Penal. O que acontece? Essa injúria qualificada, ela tem um procedimento diferente, porque ela envolve elementos, tá bom? Não é só raça, tá bom? É raça, cor, etnia, religião, a origem da pessoa. Se a pessoa também for idosa, né? Toda vez que há injúria em relação à idade da pessoa ou portador de deficiência. Em todos esses casos, aí ela é uma ação pública com... O que a pessoa vai fazer? Ela faz o boletim de ocorrência. No momento que ela fez o boletim de ocorrência, ela não representar, e ela sabe quem é o autor daquela ofensa, dessa injúria qualificada, por esses elementos, ela tem que, no máximo, depois que ela sentar na delegacia. A partir do momento que ela representa, o promotor oferece a denúncia para advogado. Ação de procedimento. Estou ouvindo, tá dando uma congelada, mas estou te ouvindo. Eu tive que lembrar o seguinte, doutor, eu tentei aqui, eu mudei, desculpa, caiu o 4G, eu joguei aqui no Wi-Fi. O Wi-Fi aqui de casa não é muito bom, mas vamos tentar fazer aqui. Peço desculpas, tá, das interferências, a gente já está em 25... o senhor está me ouvindo agora, legal? Estou ouvindo bem, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Maravilha. Bom, enfim, e peço desculpa, mas eu acho que agora vamos conseguir tocar o trem aqui. Doutor, com relação à injúria aí, a calúnia, a difamação, a injúria eleitoral, é possível ter um direito de resposta? Como é que foi? Você sempre vê lá, olha, direito de resposta é concedido ao candidato tal. O senhor pode explicar mais ou menos aqui, porque a gente está entrando, inclusive, em período eleitoral, por favor? Então, a mesma coisa, tá bom? Aí não é o Código Eleitoral, é a Lei das Eleições, a Lei 9.504/95. Ela tem uma previsão expressa para aquelas pessoas que já são candidatos, realmente já foram escolhidas em convenção, toda vez que houver uma ofensa, ou contra o candidato, ou contra o partido, ou contra a coligação, eles têm o direito de resposta proporcional a esse agravo, proporcional a essa ofensa. Lógico que, né? Toda vez que a gente fala, estamos na parte criminal. Sem prejuízo, lógico, daquela dupla imputação que a pessoa vai responder civilmente também pelos danos morais. Então, é muito importante. Entendi. Tudo que a pessoa fala na internet, e nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tem responsabilidade, a pessoa tem que ter responsabilidade, e existem leis e mecanismos para descobrir quem são os autores desses crimes virtuais. Já ficou alerta, nós vamos mostrar todas as ferramentas e todos os mecanismos e leis que realmente estão vigentes aí para ajudar a combater esse tipo de crime. Maravilha, eu queria mandar um abraço aqui para o doutor Jean, nosso amigo acabou de entrar, o capitão Éder Lima também entrou aqui, um abraço, capitão.
Capitão é da, Capitão Edson, da, abraço. Isso, um abraço também. É o seguinte, doutor, o senhor já adentrou aí um pouquinho na questão que é um dos principais focos, a questão que envolve a parte virtual, cibernético. A gente fala muito aí que parece que a internet é uma terra sem lei. Doutor, a internet é uma terra sem lei? Existe o conceito de crime cibernético? Existe isso, não é? Eu posso fazer o que eu quero na internet? Lógico, a gente sabe que não, mas eu estou perguntando para o senhor com mais qualificação possível para nos explicar. Tá bom, então, ó, vamos voltar assim, os crimes contra a honra. O crime contra a honra ele pode ser praticado em qualquer ambiente. Ele pode ser por palavras, ele pode ser por escrito e eles podem ser praticados pela internet. Tá? O meio de WhatsApp, o e-mail, Facebook, qualquer forma que você pode praticar esse é um crime livre, ele é doloso, né? E que é aquela vontade livre e consciente de praticar o ato, né? No caso, praticar um crime contra a honra, né? Então, nesse aspecto, o que a doutrina fala? O que é um crime virtual, um crime próprio e o crime impróprio? Só para vocês entenderem, são dois grandes grupos. O crime virtual próprio é aquele que o início da execução do crime, isso é, quando eu começo a fazer o verbo da lei, praticar o verbo da lei, dentro do ambiente cibernético, e eu consumo esse mesmo delito nesse ambiente. Então, eu vou fazer um exemplo bem rápido que aconteceu. Em 2012, teve o caso da atriz Carolina Dickmann. Ah, bem lembrado. Bem lembrado, né? O que Bem aconteceu? lembrado, professor. Um cracker, né? Um cracker entrou no computador dela, subtraiu informações, no caso fotos dela nua, e publicou na internet. Antes disso, não existia uma lei específica no Código Penal, por isso que ele foi atualizado. Então, criou o artigo 154A, que é a invasão do dispositivo eletrônico. Então, quer dizer, a pessoa entra no dispositivo eletrônico e o crime se consumou lá, não teve mais nenhum outro tipo de prejuízo. Agora, já os crimes sexuais impróprios, o que acontece? Você utiliza o meio eletrônico, meio informático, para a prática de um outro delito qualquer. Por exemplo, os crimes contra a honra, que nós estamos falando aqui, né? Calúnia, difamação e injúria, você utiliza só o meio para buscar um outro crime. Ou um crime contra o patrimônio, por exemplo, estelionato, o crime de furto qualificado por meio de fraude, são outros meios. Então, essa é a grande distinção que existe entre esses tipos de delitos. Aí você me perguntou, mas existe alguma lei, existe alguma coisa, existe alguma legislação que protege as pessoas? Será que é verdade? Será que tem fundamento mesmo? Será que a gente está jogando conversa fora? Então, assim, existe uma lei, sim, tá bom? É uma lei, para o direito, é uma lei muito recente, é uma lei de 2014, a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet. Por que eu falo muito dessa lei? Essa lei é um divisor de águas, ela é importantíssima, essa lei, para o direito brasileiro. Por quê? Ela é uma lei principiológica, é uma lei que estabelece direitos e deveres dos usuários de internet com os provedores, sejam eles de acesso ou de conexão. Então, o que acontece? Antes dessa lei, não é que não existia proteção jurídica, existia proteção jurídica, só que era feita de forma pontual. Por quê? Por termos e ajustamentos de condutas entre o Ministério Público, principalmente o federal, e os provedores. Então, existia uma dificuldade muito grande entre todos os operadores do direito, lá, os advogados, os próprios os delegados, juízes e promotores, em pedir algo para o juiz e o juiz fornecer. Por quê? Porque existe o quê? Aquele conflito de interesses, né? A vida privada e intimidade versus a prática de crimes na internet. Não tinha um suporte jurídico para que o juiz também pudesse deferir algum tipo de pedido. Porque, lógico, nós sabemos que todos os operadores do direito, eles praticam o quê? Aquilo que a lei permite. Não adianta você pedir algo que a lei não permita, que nenhum juiz não vai conceder. Então, essa lei ela veio regulamentar toda essa situação. Então, o que aconteceu? Essa história que tudo que eu faço na internet está no anonimato, isso não existe, tá bom? Que é terra de ninguém, que é uma terra vazia, uma terra sem isso, não existe. Então, essa lei trouxe o quê? Segurança jurídica para os usuários, para os provedores. Por quê? Ela estabelece prazos, estabelece formas que têm que ser armazenadas. E o que acontece? Por exemplo,
Toda vez que você acessa um site, um provedor de conexão, por exemplo, o que acontece? Essa conexão que você entrou, ela fica registrada por um período de 1 ano. Ela fica registrada por um período de 1 ano. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Você entra num site e fazer uma pesquisa. Todas aquelas informações que você entrou, que você pesquisou, o provedor que você utilizou vai registrar essa informação por 1 ano. Então, isso traz segurança. Então, já não tem anonimato. Ou, se você entra num provedor de acesso, que é um pouquinho diferente, que você é aquele que, vamos supor, você vai fazer uma compra online, que você coloca informações suas. Você digita informações suas, seu RG, seu CPF, o cartão de crédito, fazer uma compra. Esse registro aí fica também registrado, fica lá nos provedores por 6 meses. Então, essas informações desses provedores, essa guarda de registro, tem acesso, sim. Tanto é que pode ser pela forma, no caso dessas informações, por ordem judicial. Então, o juiz vai sopesar esse direito à intimidade e à vida privada e a prática de crime. Você praticou crimes ou um ilícito civil, também corrobora, tá bom? Processos civis também. Você tem direito a essas informações, por essa lei. Então, é muito importante. Inclusive, você faz um pedido... Entendi, doutor. Aí até, porque não podemos esquecer que, independente da seara criminal, pode envolver aí uma possível indenização por danos materiais e morais por conta aí desses crimes praticados no âmbito virtual, que aí sai do âmbito da esfera criminal, a pessoa constitui um advogado e vai entrar com a ação de indenização reparatória oportuna. Mandar um abraço aqui para o doutor Edson, meu sócio, e o Cláudio estudou comigo no SESC. Claudião, um abraço aí. O Fernandes, que está indo tão rápido aqui, eu estou tentando acompanhar para não esquecer de ninguém. Doutor, uma pergunta. O senhor recebe lá o Brunão, policial municipal, Bruno, um abraço. Doutor, o senhor recebe uma denúncia, enfim, o senhor instaura um inquérito para proceder a uma investigação sobre crimes virtuais. É possível o senhor, na qualidade de autoridade policial, que a autoridade policial por excelência é o delegado, né? O senhor pode requisitar, ou o Ministério Público requisitar essas informações para instruir, basilar a ação penal, ou enfim, a própria investigação? Como é que funciona, doutor? Que o senhor pode explicar para a gente? Ele vai atrás dos provedores? Como é que o senhor faz? Então, essa lei que eu falei, né? A mesma lei, essa Marco Civil da Internet, essa lei 12.965 de 2014, ela também tem essa hipótese, tá? Porque antes realmente não existia um mecanismo, existia uma lei que permitisse que o delegado... O senhor pode fazer isso, senhor? O senhor não precisa, por exemplo, requisitar o juiz e o juiz... Entendi. O senhor já requisita direto, o senhor, na verdade, senhor. Requisita direto. Então, vamos supor, uma pessoa sofreu uma prática de um estelionato lá na internet, ou um crime furto mediante fraude. Os dados cadastrais da pessoa que utilizou aquilo, né, você vai fazer uma requisição para o provedor e vai receber. Mas como é que você vai conseguir isso daí? Existe o endereço virtual, que é aquele URL que tem no site, né? URL. Então, é muito importante que a pessoa vá na delegacia fazer um BO, principalmente crimes de estelionato ou, né, furto mediante fraude, que ela leve todas as informações, ela printe a tela, onde ela entrou, que conste a URL, todas as informações. Por quê? Com essas informações, os dados cadastrais, o que é os dados cadastrais? É o nome da pessoa, é a sua filiação, o endereço, você consegue isso daí. Por quê? Porque toda vez que você acessa a rede de internet, existe o IP. Você resete aquele número de protocolo, é um número exclusivo. É como se fosse o nosso RG, o nosso CPF. Cada pessoa tem um. Então, doutor, desculpa, doutor, perdão. Eu queria o senhor comentou, né? Um abraço para a Sandra. Sandra é advogada aqui também. Um abração, viu? Doutor, diga uma coisa para mim. Tem uma pergunta aqui, se a gente conseguir fazê-la depois, a gente vai tentar seguir aqui, que eu reservei algumas perguntas aqui. O senhor está respondendo aqui e eu estou mandando bala. Praticamente boa das perguntas que o senhor está falando, já está respondendo as perguntas que nós fizemos aqui com o pessoal que foi mandando. E a questão, doutor, assim, igual o senhor falou do IP, que é esse Internet Protocol, né? Que você consegue identificar. Doutor, é muito comum, o senhor sabe, nas redes sociais, o cara toma um chifre, o cara larga da mulher,
ou a mulher largou dele, enfim, e ele vai lá e comete aquela vingança pornográfica, porn vingança, sei lá como é que chama em inglês aí. Vocês recebem muito dessas denúncias? É uma coisa meio interessante. O cara vai lá, mete um nude da mulher, ou já tive casos que eu, né, tive que atuar também, que o indivíduo fez um perfil fake em sites de prostituição e colocou a ex-namorada lá, jogou o número dela, ela começou a receber ligação lá, você faz programa, não sei o quê. Como é que o senhor pode explicar para nós isso? Acontece bastante? Olha, infelizmente, doutor Felipe, acontece, tá bom? Eu já registrei alguns casos aí na nossa delegacia de Ribeirão Pires, né? Infelizmente, né, voltando a falar, isso daí é uma evolução legislativa importante, porque foi introduzida no nosso Código Penal, ao artigo 218C, porque antes a mulher chegava com essa mesma situação, olha, só que eu vou fazer um parênteses rápido antes de falar da mulher, porque assim, esse crime, o sujeito ativo, isso é, aquele que pratica o crime, pode ser a mulher também, tá bom? A mulher também pratica esse delito. Sim, sim. Tá bom? Certo. E, né, então, o sujeito ativo, aquele que pratica o crime, pode ser a mulher ou o homem. E o sujeito passivo, né, a vítima, pode ser também a mulher ou o homem. Vamos dizer aqui no nosso exemplo que seja a mulher vítima, que geralmente é o que acontece. Então, vamos supor, antes dessa lei, dessa evolução legislativa, a pessoa vinha com essa informação, né, trazer essa informação que aconteceu isso, olha, era meu ex-marido ou um ex-companheiro, acabou o nosso relacionamento, ele, para se vingar, né, porque eu não quero mais ficar com ele, ele postou, ou no Facebook, qualquer rede, qualquer site, né, qualquer plataforma, postou fotos ou mandou pelos amigos, aquele ponto a ponto do WhatsApp, fotos ou vídeos. O máximo que nós conseguimos fazer, o que era? Era uma injúria. Era um crime contra a honra. Ele não tinha outro mecanismo, outra ferramenta, outro tipo penal que tivesse uma pena maior. Só que a partir de 2018, isso mudou. Tá? É uma pena bem mais grave, é uma pena realmente que, inclusive, tem uma causa de aumento também, por causa se houver relações de afeto. Então, toda vez que essa pornografia de vingança, a pessoa posta, né, algo que contenha conteúdo de nudez ou pornografia do seu ex-marido, da sua ex-esposa, em qualquer rede, ele vai responder por um crime muito mais grave. Tá bom? É uma pena de 1 a 5 anos e pode ser aumentada. E o que acontece... Doutor... Só um minutinho. O que acontece também é importante. Esse tipo de delito fica um alerta para as pessoas. Vamos supor, você tem amizade com um casal. Esse marido, essa mulher, manda um vídeo ou um nudes, isso é importante, né, como se fala aí, um nude, da outra pessoa pelo seu WhatsApp. E o que você faz? Nossa, foi a pessoa que acabou separando, o casal separou, Deu uma travadinha aqui do doutor. Doutor Sérgio? Doutor Sérgio? Aqui a conexão do doutor Sérgio. Vamos... Doutor Sérgio? Não estou conseguindo lhe ouvir, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, acho que o doutor Sérgio caiu. Doutor, inicia de novo aqui. Por favor, para que possamos colocar o senhor ao vivo de novo, que caiu a conexão dele aqui. Vamos aguardar. Obrigado, pessoal, pela audiência aqui. Vamos tentar fazer essas perguntas. Travou. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Ah, doutor Sérgio, voltou. Vamos lá, doutor Sérgio. Voltou, doutor? Você caiu. Bem, voltou, caiu. Caiu na rede, né? Pelo amor de Deus. Então, o senhor estava até comentando isso. Não é só peço desculpa, pessoal. Não, tá falhando, não. O senhor colocou pouca lenha. A minha eu coloquei mais lenha agora. Eu acho que eu voltei pro tempo da discada, viu?
Exato. Alguém ligou pro senhor, aí caiu a internet. Eu lembra que a gente tinha a discada? A discada ela não ligava, né? Pode ser, Ela agora ficava, voltou. você ligava para a pessoa, ela ficava dando ocupado direto, né? Doutor, então, o senhor estava justamente comentando de eu Direto, receber vai nudes caindo ou toda vez. tal, e de Então, repente aí vamos compartilhar supor, isso, você enfim. recebe isso, o compartilhamento, essa publicação, essa divulgação, então, a pessoa recebe, né? O que acontece? E ela acha que ela pode, ela recebeu de uma outra pessoa, ela pode publicar, ela pode divulgar. E ela também está cometendo esse crime, porque esse artigo fala justamente isso, né? O publicar, o divulgar, o oferecer, o disponibilizar essas informações. Né? Nesse Então, artigo, ele fala doutor, um pouquinho. É, o tipo penal, desculpe, esse tipo penal, então, ele é igual para a conduta de praticar, de fazer, como também de divulgar. Ele é o mesmo delito no verbo do artigo penal, ele está no mesmo nível do delito ali. Não tem nenhuma diferenciação. Só seria uma não, autoria idêntica. é isso mesmo. É isso mesmo, conforme Entendi, a sua culpabilidade. É isso mesmo. entendi. Esse artigo fala um pouquinho mais, tá? Ele fala um pouquinho de estupro de vulnerável, mandar cenas de sexo, de estupro, mas assim, a pornografia de vingança, que é essa segunda parte, né, na minha opinião, ela vem até reforçar o quê? A Lei Maria da Penha. Porque quem pratica Ah, mais esses entendi, delitos é o homem, né? Então sempre achei que realmente foi uma proteção a mais para as mulheres. E até entendi. fica algo interessante, né? Às vezes a pessoa tem algum material desse, fica um alerta para as mulheres. Eu vou aproveitar aqui o ensejo, tá bom? O que ela pode fazer? Ela já pode entrar com algum tipo de ação e pedindo, né, que essa pessoa, né, apague esses fatos, esses vídeos, antes que seja publicado de forma indevida. Dá para entrar com uma ação sim, tá bom? Até com uma medida Entendi. protetiva Bom, também inominada pode ser pedida. O advogado pode pedir também para os juízes. ah, entendi. Até não é só o afastamento, aí para obstar até uma espécie de uma obrigação de não fazer, para que se não pratique ou publique esse tipo de situações, né? Doutor, Porque é, se ele publicar, isso vai praticar um crime também, né? perfeito. Eu peço desculpas que às vezes o retorno do senhor, eu atropelo, peço perdão, porque às vezes o retorno do senhor demora um pouquinho e Demora, eu né? peço desculpas, peço perdão. É isso. Às vezes é eu que estou atropelando, peço desculpas. Doutor, hoje tem muita discussão aí nas redes, muita gente vai ver no Google e tal, e fala sobre o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à imagem, enfim, e o pessoal assim não entende muito bem aquela situação de sopesar um e outro. Eu queria saber o seguinte: as conversas, as mensagens, elas não são privadas? Até que momento elas podem permanecer dessa forma? O que eu converso no privativo, enfim. Até onde isso daí há uma proteção legal, doutor? Tá bom. Excelente sua pergunta, Felipe, porque muitas pessoas acreditam que tudo que ela faz é aquele negócio, a história do anonimato, que não fica registrado em lugar nenhum. Eu vou pedir só licença que eu vou abrir aqui a lei, porque eu vou fazer questão de ler o artigo, para que as pessoas Maravilha, ótimo. fixem realmente, vou ler o artigo da forma que está escrito. Aí depois, se algum colega, se algum advogado quiser procurar a lei, vai verificar que essa lei existe, o artigo que eu vou falar aqui, tá bom? Só vou abrir o computador aqui na lei, só um minutinho. Maravilha, tranquilo, ótimo. E vou Enquanto procurar isso, eu o vou mandar um artigo. abraço aqui pro Isso, o manda aí doutor enquanto eu abro Akenaton, aqui, peraí. que é o nosso presidente da comissão de prerrogativa. Beijo, Akena. O Marcão, Um Marcão também abraço. amigo de escola. Marcão, o Akenaton é o nosso presidente da comissão de prerrogativas. Um abração. Conheço o doutor Akenaton, um abraço. E é também relator do, do relator do nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Acho que é isso, né, Kenan? Se eu não errei, é isso daí, né? Um abraço a todos que estão nos assistindo também. Então vamos lá, meu amigo. Eu peguei um tempinho Vamos aqui lá. e abri aqui, ó. É a mesma lei, tá bom? É o Marco Civil da Internet, o artigo 7º. Então, o que essa lei Perfeito. diz, ó? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. E ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Inciso 3º. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas. Quer dizer, fica guardada. Salvo por ordem judicial. Então, eu vou ler um comentário aqui da doutrina. Ó, toda e qualquer conversa privada, seja por mensagem de texto, áudio ou vídeo, também está preservada pelo princípio da proteção da intimidade, salvo se a ordem judicial exigir a sua divulgação.
Então, por ordem judicial, eu consigo sim que essa informação que está gravada naqueles períodos em que a lei fala, que seja exibida em juízo, né? Se for questão também de comunicações telefônicas, vai ter que preencher os requisitos da lei de interceptação. Mas, grosso modo, as comunicações, a pessoa, vou lá e apago o WhatsApp, elas ficam registradas por um período, sim. Então, essa lei mostra... Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. O artigo 7 e o artigo 10 dessa própria lei fala a mesma coisa. Entendi. E aí, doutor, já que o senhor entrou, eu vou fazer essa pergunta. O indivíduo foi lá, praticou aí uma vingança pornográfica, ou fez uma ofensa grave no Facebook, ou no Instagram, ou até no WhatsApp, compartilhou, por exemplo, uma pornografia infantil, ele vai lá e apaga, deleta, tenta fazer o máximo, reiniciar o computador dele. Mas é possível ou não? Dá para escapar de forma mandrake do crime? Então, vamos lá, vamos dizer que fosse uma pornografia, tá bom? Um caso de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, população juvenil. A pessoa, ela pratica o delito, vamos dizer, no computador dela. Ela vai lá, ela praticou o delito, ela entrou na rede, ela foi lá, depois ela apagou, ela deletou. Existem os peritos, né? Então, nós temos o Instituto de Criminalística e o apoio também das UIPs, que é a Unidade de Inteligência Policial da Polícia Civil. Então, esses peritos, existem aqueles softwares, né? Aqueles programas que fazem a recuperação dessas informações. Quando é o caso de computador, existe um sistema chamado FRED. Todos esses sistemas são deletados, lógico. Há uma investigação, há um inquérito policial. Esses casos, quando são cumpridos mandados de busca e apreensão desses objetos, depois vai para a perícia. Quando vai para a perícia, todos esses documentos que foram deletados são recuperados por esse sistema. Agora você pode me fazer a mesma pergunta. E se for um smartphone, um iPhone, né? Aí também certo. a pessoa vai lá, pratica o delito ou compartilhou e apagou esse delito. A mesma coisa. Se um outro sistema, um programa X-Ray, os peritos também conseguem pegar essas informações. Agora tem um sistema que também é um sistema, um software, um programa excelente, que é conhecido como UFeed. É um equipamento israelense, tá bom? A empresa é israelense. No mundo policial é mais conhecido como Celebrate. Como Celebrate. Porque na verdade é o nome da empresa, né? Eu acho que é o nome mais fácil. Entendi. É o nome mais fácil, né? Pensei que era a alegria do Daniel. Celebrate, nós vamos pegar tudo que é vagabundo fazendo desgraça aí, ó. Mas perfeito, olha, doutor. Esse equipamento ele foi utilizado, só para você ter ideia, na operação. Acho que vocês ouviram falar, Operação Lava Jato da Polícia Federal. Sim, lógico, né? Né? Uma operação. Operação Lava Jato da Polícia Federal. Então, só para você ter uma ideia, esse equipamento é excelente. Ele faz levantamento de informações, informações deletadas, ele pega informações de vídeos deletados, sites de rede social que foram visitados, armazenamento em nuvem. Ele desbloqueia aparelhos com senhas criptografados. Jesus amado. Não, e dizem que já tem um mais superior a esse. Outra coisa, ele vai catando todos aqueles rastros digitais e consegue até pegar a geolocalização de criminosos de aparelhos eletrônicos. Caramba. Então é um aparelho excepcional. Dizem que já tem um mais moderno aí da Celebrate. Aí vai para a próxima pesquisa. E vou emendar a pergunta. A polícia está tendo acesso ou ainda está para vir esse tipo de equipamento? Desculpa perguntar, né? É coisa de advogado, né? Tem que fazer uma perguntinha cutucation, né? Celebrate a perguntinha cutucation. Vocês têm esse acesso a esse equipamento ou está difícil ainda? O governador solta a verba, não solta a mussarela para comprar? Precisa soltar, né? Mas assim, a informação que eu tenho é que o DEMACRO, né, que cuida da nossa região, aqui a seccional de Santander, tem esse equipamento, sim. O Celebrate tem lá disponível, sim. Então, se alguma unidade precisar, se alguma seccional precisar, tem lá como apoio. Perfeito. Como pedir. Parabéns à Polícia Civil, parabéns aí o DEMACRO também, que cuida da macro aqui, da macro região. Fiquei feliz aí que nós estamos aí avançados, porque hoje esses crimes estão sendo muito comuns, né, doutor? Doutor, é o seguinte, a gente está chegando aqui próximo do fim da nossa live, acho que falta mais ou menos 7 minutos, e eu gostaria que o senhor pudesse fugir, não sei, foge mais ou menos um pouco do assunto ou não, e muita gente
ouviu dizer, eu até coloquei na chamada lá que o senhor até É. me alertou, conversou comigo, se eu puder falar sobre esse tal desse like aí, que Like. desgraça é essa aí que está cooptando aí, parece as crianças, o que que acontece com isso, meu amigo? Que é Então, isso, rapaz? é um alerta importante para os pais, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 95%, eu vou chamar de pedofilia, mas depois vou explicar um pouquinho que o nome correto não é pedofilia, tá? Vou chamar de pedofilia, que é o nome que todo mundo mais conhece. 95% dos casos de pedofilia que acontecem nos Estados Unidos é por meio da internet. Então, eu já fiz boletins de ocorrência com esse aplicativo. O que é esse aplicativo de relações sociais chamado Like? É L-I-K-E, Like. Ele é muito similar ao nosso WhatsApp. Ele é muito similar ao nosso WhatsApp. Por que similar? Você consegue trocar ideias de ponto a ponto com os amigos, você consegue postar fotos, você consegue postar vídeos da mesma forma que o WhatsApp. Só que as crianças gostam mais de usar esse aplicativo. Então elas vão lá, elas fazem aqueles vídeos dela dentro de casa e colocam. Em Ribeirão Pires, eu tive 2 casos que aconteceram. O que aconteceu? Caramba, Infelizmente, né? Ainda bem que não aconteceu nada pior, porque uma coisa importante é a prevenção e os filhos têm que confiar nos seus pais. Além do que, o pai também fiscalizar aquilo que os filhos estão fazendo nas redes sociais. E o que aconteceu? Vou contar um pouquinho da história, assim, né? Grosso modo, foi assim. Era uma escola, tinha um grupinho da sala que usava esse aplicativo de relações sociais, esse Like, e uma determinada pessoa entrou nesse grupo, falando que era um rapaz com nome tal, e começou, você é a pessoa, você é uma garota, era uma garota, mas você é uma garota bonita, você é não sei o quê, e começou manda fotos do seu corpo, e a criança, né, graças a Deus, confiando nos seus pais, achou estranha aquela história, né, porque foge do parâmetro de amiguinhos, né, de criança de 9, de 8, de 7 anos, e conversou com os pais. Os pais vendo aquele conteúdo, inclusive a filmagem desse garoto era uma filmagem feita em estúdio, né? Foi totalmente fora dos padrões, né? Aquela intenção o quê? De aliciar as crianças, de assediar as crianças. Então tem que tomar muito entendi. cuidado com esses aplicativos. Aí foi apurado o inquérito policial que corre em segredo de justiça para se apurar esse possível pedófilo, não existe crime de pedofilia. Até fazer um parênteses aqui dentro da pedofilia que nós todos É falamos. pedofilia, doutor? É É, pedofilia. A gente aprende na faculdade a necrofilia, a gerontofilia, a zoofilia e a pedofilia. Mas pedofilia vamos assim, vamos polemizar aqui. Pedofilia é crime? então, a pedofilia não é crime, tá bom? Assim, segundo a OMS, o que é pedofilia? É um distúrbio mental, né? Distúrbio mental, distúrbio psicológico, em que um adulto ele passa a ter interesses sexuais por crianças e adolescentes, segundo os estudos, até 13 anos. Então, nessa faixa etária, crianças. Nosso direito brasileiro, criança é aquele que tem 12 anos incompleto, né? Menos 12 anos. A partir de 12 anos, a pessoa passa a ser adolescente. Então, Entendi. segundo a OMS, é um distúrbio que a pessoa tem. Mas, por que não é crime a pedofilia? Porque, às vezes, é um instinto que a pessoa tem. Ela só vai ser caracterizada como crime se ela, nas redes sociais, em qualquer outro meio, aliciar ou assediar realmente essa criança para o quê? Para a prática de atos libidinosos, para a prática de sexo, né? Ou outros atos Entendi. pornográficos. E que a Entendeu? gente acaba usando na prática o termo pedofilia para ficar mais fácil para fixar, né? Seria isso, né? Todo mundo usa. Todo mundo usa. No É. jurídico, todo mundo usa. Doutor, Então, até, se você me desculpa. permitir, assim, Claro, até, assim, você vê, porque assim, né, a gente vai na teoria e na prática. O que acontece? Como eu falei da nossa, a idade, né, a idade, ela é limitada. Então, tem alguns crimes do ECA que fala criança e adolescente, outros falam só criança, outros falam só até de certa idade. Então, assim, existe o crime realmente de aliciamento de crianças, mas ali fala crianças. Então, assim, quem é criança para o ECA? É o menor de 12 anos. E já aconteceu comigo. O pai foi lá, o seu filho com 13 anos estava sendo aliciado por um meio de uma rede de informática, né, uma rede social, estava sendo aliciado
Infelizmente, você não tem o quê? Um mecanismo jurídico para fazer um boletim. Faz o que? O máximo uma injúria. Porque a lei fala criança. Então, onde eu leio criança, não posso ler criança e adolescente. Então, fica até Entendi. se me permitir aí, uma sugestão legislativa, é que esse artigo 241 do ECA-D fosse acrescentado, até para ficar semelhante ao estupro. Criança Nossa, e mas que absurdo, hein? adolescente menor de 14 anos. Porque aí vai Entendi. pegar também essa faixa etária aí, que realmente é a faixa, segundo os estudos dos Estados Unidos, que vamos chamar de pedofilia. Pega também a questão da pedofilia. Então, Entendi. o nosso o ECA fala o quê? Princípio da proteção integral. Então, o legislador tem que melhorar as leis, por quê? Para aumentar esse leque de proteção da população infanto-juvenil. Excelente explicação. Até eu também não sabia que há uma distinção aí até onde vai o distúrbio da pedofilia. Aí ele vai até uma certa idade que, para mim, menos de 18 anos já era pedófilo em todo sentido, na minha cabeça, entendeu? E, na verdade, não é bem assim pelo que se aplica no âmbito legislativo, né, doutor? Não, não é bem assim. Pois bem. Bom, doutor, nós estamos chegando... Desculpa. Não, pode falar. Fala aí, doutor Felipe. É que, não, perdão, é porque eu falei, acaba o retorno, desculpa, doutor. É que eu estou preocupado com o horário, nós estamos chegando aqui nos 2 minutos finais da nossa live, e, ó, houve uma queda aqui, doutor. Ver se a gente consegue finalizar com o doutor. Desculpa, alguém Sérgio, ligou aqui. Imagina. Eu também. Hoje foi um pouco complicado, porque eu acabei usando o meu celular, eu uso o da minha filha, mas o dela não tem, só usa Wi-Fi para jogar alguma coisinha, e aí eu acabei usando esse aqui, tive que apanhando um pouco. Peço desculpas, viu, doutor? Bom, agradeço, nós estamos chegando aqui nos minutos finais, gostaria de agradecer a audiência de todos, gostaria de agradecer, doutor, desculpa aí algum problema que nós tivemos de ordem técnica aqui, alguns contratempos. Agradeço, vamos marcar outras, tratar o doutor já é um grande amigo aqui da ordem, amigo da comunidade também, que está sempre auxiliando os jovens. Então, doutor, se o senhor quiser fazer suas considerações finais, aí nós iremos encerrar. Muito obrigado mesmo a todos e até a próxima. Na quinta-feira falaremos da revisão previdenciária da vida toda com meu amigo Flávio. Um abraço, doutor. É com o senhor aí. Eu que agradeço, boa noite a todos. É uma oportunidade de bater esse papo, levar informações. A principal coisa que é a ferramenta, o que é? A prevenção, é a educação. Se todas as pessoas tiverem conhecimento daquilo que elas podem fazer, que tudo que ela faz tem que ter responsabilidade, isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa pratica um delito e prejudica, né? Até você da área do trabalho sabe como é que funciona, né? A parte profissional. Sim. Então, principalmente os jovens, eles têm que ser sempre orientados. A orientação é muito importante. Então, né, o projeto, né, eu vou falar nosso projeto, para mim é nosso também, a OAB Vai à Escola, é importantíssimo. Todos os projetos. Divulgação de informações, né? A gente cuidar dos nossos jovens, cuidar da cidade. Agradeço a oportunidade, espero ter levado informações úteis para todos e qualquer coisa estou à disposição. Perfeito. Forte abraço. Só a última palavrinha. Estou assistindo. Falta dar alguns segundinhos só para lembrar. Algumas perguntas que foram feitas, depois eu passo para o doutor Sérgio e vou tentar responder para vocês via aqui direct ou WhatsApp. Doutor, um abraço mesmo. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.